Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. E eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Nós vamos estudar o Evangelho de Marcos na perspectiva deste versículo, que traz para nós a chave para este livro. Este versículo é considerado o tema do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Amém? Aqui o texto nos diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Você pode repetir comigo? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Oremos. Amado Deus, muito obrigado por este dia, obrigado porque logo pela manhã temos o privilégio de estarmos aqui reunidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, para louvarmos o Teu nome, bendizermos a Ti, para apresentarmos diante do Senhor as nossas necessidades, crendo que é o Senhor quem nos supre todas as coisas. Estamos aqui também, e principalmente, para estudarmos a Tua Palavra. E o nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da palavra do Senhor, compreensão da Tua vontade, e que assim, saindo daqui, entendendo o Teu desejo para as nossas vidas, possamos realizar o Teu querer durante cada dia desta semana. Nos abençoe neste momento, Pai, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido. E sabemos aqui que o Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo. Jesus fala de si mesmo. E ele diz qual a grande característica do seu ministério. O Filho de Deus, ele veio a este mundo para servir. E é exatamente desta maneira que Marcos apresenta Jesus Cristo durante todo o Evangelho. Diferente de Mateus e Lucas, nos quais vemos grandes discursos de Jesus, nós não vemos isso em Marcos, mas vemos Jesus fazendo diversas coisas todo o tempo. Em Marcos, Jesus está sempre servindo as pessoas, embora isso também seja visto nos outros evangelhos. Porém, esta é a grande ênfase de Marcos, pois Marcos, ele apresenta o Filho de Deus servindo aos homens. Marcos apresenta o Filho de Deus com o seu grande poder, por ser o Filho de Deus, fazendo coisas impossíveis para o poder humano, e apresentando então o Filho de Deus a toda a humanidade. Tradicionalmente, Marcos é considerado da autoria de João Marcos, aquele jovem missionário que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Tradicionalmente o livro é atribuído a ele. E também, tradicionalmente, reconhece-se que a autoria do livro é por volta, o livro foi escrito por volta do ano 65 da era cristã, no intuito de apresentar Jesus aos povos não judeus, ou seja, aos gentios. O professor Brodus Reio, na sua introdução ao Novo Testamento, ele afirma que o livro foi escrito da cidade de Roma, e ele foi muito bem assimilado pela igreja de Roma. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo de Marcos e vamos iniciar então a nossa reflexão neste evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 1. Aqui neste versículo, a palavra diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos
já indica qual é a sua intenção. Ele apresenta aqui para nós que este livro tratará das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Nós sabemos que a palavra evangelho significa exatamente isso. São boas notícias de salvação aos homens. E este evangelho, estas boas notícias, elas estão firmadas em quem? Em Jesus Cristo, por meio da sua vida, por meio da sua obra, por meio da sua morte na cruz e da sua ressurreição. E Marcos fala a partir do versículo 2: conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os povos da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos não é uma biografia de Jesus, assim como os outros evangelhos não são. Os evangelhos, eles entram na categoria mesmo de evangelhos, quanto ao gênero literário. Não é biografia porque, por exemplo, falta aqui o registro da genealogia de Jesus. Marcos não apresenta, como Mateus e Lucas, o registro genealógico de Jesus Cristo. Ele começa com a apresentação não do próprio Senhor Jesus Cristo, mas com o seu precursor, com João Batista, aquele que Isaías disse que viria preparar o seu caminho, que começaria a pregar a mensagem de chegada do reino de Deus. Embora João Batista não use essa expressão, mas João Batista fala a respeito da necessidade de arrependimento de pecados e da demonstração disso por meio do batismo. É importante nós notarmos aqui, irmãos, que entre o livro do profeta Malaquias e chegando até o início do Novo Testamento, não houve nenhuma revelação de Deus aos homens. Deus não falou aos homens como fazia durante o período profético, que foi interrompido após a época de Malaquias. Durante cerca de 400 anos, Deus não falou por meio dos seus profetas. E durante esse período de cerca de 400 anos, Deus falou, ou melhor, os homens interpretaram a vontade de Deus por meio do estudo das Escrituras. E aí surgiu um grupo que tomou grande força, o grupo dos escribas, homens estudantes da palavra de Deus, que buscaram interpretá-la para anunciar a vontade de Deus ao povo. E também um grupo do qual nós não falamos muito, mas surgiu ali naquele período em que a voz de Deus não foi ouvida por meio dos seus profetas, um grupo de um perfil apocalíptico, um grupo que anunciava a chegada do fim, a vinda, então, o dia do grande julgamento, mas sempre com uma esperança messiânica. Enfim, havia no mínimo esses dois grupos durante este período. E agora, quando se inicia o Novo Testamento, a palavra de Deus é ouvida novamente por meio de uma figura muito estranha, que se assemelha muito aos profetas. Trata-se de João Batista. Realmente uma figura muito estranha, um homem que se isolou no deserto e que usava roupas de
pelo de camelo, com cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Esse homem, ele não convivia na cidade, não vivia ali em meio às pessoas, ele vivia isolado, ele se retirou para o deserto. E o seu perfil se assemelha muito aos profetas. Vocês se lembram das atitudes dos profetas? Eram atitudes um tanto quanto estranhas. Por exemplo, o profeta Isaías, certa vez teve que andar nu diante das pessoas para anunciar, mostrar de uma maneira visível, de uma maneira que as pessoas pudessem compreender a mensagem de Deus. Os profetas tinham essa característica, mas não só pela sua aparência externa, João se assemelha com os profetas, mas João fala da necessidade de arrependimento de pecados, para que as pessoas pudessem obter o perdão de Deus. Está aí no capítulo 4. João era muito enfático. Os outros evangelhos vão nos dizer que João falava ali para as autoridades judaicas, para os fariseus que iam no meio das pessoas ouvir o que ele estava dizendo. João falava assim: raça de víboras. Raça de víboras. Será que vocês estão pensando que escaparão da ira vindoura? A mensagem de João era muito diferente da mensagem de muitos pregadores aí midiáticos, que muitas vezes falam o que as pessoas querem ouvir, falam apenas aquilo que vai agradar aos ouvidos humanos, mas não o que as pessoas realmente precisam ouvir. E João, ele fazia exatamente isso. Ele pregava o que as pessoas precisavam ouvir. E o que aquelas pessoas tinham que entender no seu tempo, naquela época, que era necessário se arrependerem dos seus pecados para que fossem perdoadas por Deus. Ainda hoje, esta é uma mensagem que as pessoas precisam ouvir, precisam compreender, e diante dela precisam tomar uma decisão de se arrependerem ou não dos seus pecados. O Evangelho só é verdadeiramente anunciado, irmãos, quando há o anúncio da necessidade de arrependimento de pecados. Este é um tema do qual as pessoas hoje em dia não querem ouvir. Até porque, para quem não pertence a uma igreja, ou para quem não se considera cristão, o pecado é algo que nem faz, essas pessoas não fazem tanta conta assim. Mas é algo fundamental para que o homem possa resolver o seu relacionamento com Deus. Para aquele que já é crente em Jesus Cristo, é algo do qual precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado nos cega, o pecado nos deixa surdos para a voz de Deus e nos afasta de Deus. Paulo é bem claro quando fala em Romanos 3:23, que toda a humanidade pecou e por isso o homem está separado da glória de Deus. E é bem claro também em Romanos 6:23, quando fala que o salário do pecado é a morte. Veja a consequência terrível do pecado. O pecado conduz o homem à destruição. Mas Paulo continua dizendo no mesmo versículo: mas o dom, você pode repetir comigo, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só podemos anunciar o Evangelho como Marcos se propõe a anunciar aqui, as boas novas de salvação, se a condição de perdição do homem for evidenciada e o homem sem Cristo está sendo conduzido para a sua destruição completa. Destruição não só por meio da morte física, mas também da morte espiritual. E João Batista estava ali como precursor de Jesus, anunciando a necessidade de que as pessoas se arrependessem dos seus pecados para serem perdoadas por Deus.
E é interessante porque que muitas pessoas se dirigiam a ele. Veja aí no versículo 5. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele. Vejam que os ouvintes de João eram numerosos. As pessoas estavam ansiosas por uma mensagem verdadeira, uma mensagem que trouxesse realmente paz aos seus corações. Assim como hoje também as pessoas estão procurando uma mensagem que realmente trará a paz que elas tanto necessitam. Pessoas de toda a Judéia, não só de Jerusalém, iam até João e quando o ouviam, se arrependiam de seus pecados e eram batizadas. É interessante que diante daquele ministério bem sucedido, João não se deixou seduzir pela fama, pelo sucesso. João sabia qual era o seu propósito e ele sabia que ele estava apenas preparando o caminho do Messias. E por isso ele diz, a partir do versículo 7, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. João Batista sabia muito bem qual era o seu papel no reino de Deus. Para que nós possamos cumprir bem ou executar bem a nossa missão, nós devemos ter clareza do propósito para o qual fomos chamados. Isso deve estar muito claro para nós. E isso estava bem definido para João Batista. Ele estava ali para preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. O Messias, aquele que era esperado pelo seu povo, o Salvador de toda a terra, o Cristo, na linguagem do Novo Testamento. O Cristo que estava por vir era muito maior do que João Batista, e ele reconhecia isso. É interessante que depois que Jesus Cristo inicia o seu ministério, isso vemos lá no Evangelho de João, os discípulos de João Batista vão procurá-lo porque o ministério de Jesus começa a crescer, e eles preocupados vão até Jesus, vão até João, falar para eles: mestre, olha, surgiu aí esse outro pregador, esse Jesus que veio lá de Nazaré, está pregando, está batizando pessoas, muitas pessoas estão seguindo, como se perguntasse assim: e agora? O que o senhor vai fazer? O senhor tem que fazer uma campanha aí agora para arrebanhar mais seguidores, para que as pessoas não saiam da sua igreja, mestre João. Vamos segurar esse pessoal aqui na nossa igreja. Mas João fala assim para eles: olha, importa é que ele cresça e eu diminua. João sabia muito bem qual era o seu papel, ele estava apenas preparando o caminho do Senhor. E ele diz no versículo 8: eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E é bom que façamos aqui um link, ou relacionemos isso com aquelas mensagens do final do ano a respeito do Espírito Santo. Os irmãos se lembram? Falamos aqui a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. E naquelas mensagens eu falei aqui com os irmãos a respeito do batismo no Espírito Santo. É importante nós notarmos esse detalhe. Todo crente em Jesus Cristo, ele é batizado no Espírito Santo. Agora, o que vai diferenciar é a maneira pela qual as pessoas recebem esse batismo. E aí há pelo menos duas formas que ouvimos por aí. A primeira é aquela na qual cremos. O homem é batizado no Espírito Santo no momento em que se rende aos pés de Cristo, confessa os seus pecados a Deus e reconhece Cristo como único Senhor e Salvador. Naquele momento o Espírito Santo passa a habitar nesta pessoa.
E esta pessoa então é batizada com o Espírito Santo de Deus. E há uma outra maneira muito presente e caracteriza a linha pentecostal, é de que após a conversão em Jesus Cristo, a pessoa precisa ter um segundo momento chamado de segunda bênção, onde receberá o Espírito Santo. E a evidência de que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo é o falar em línguas. Porém, nós não cremos assim. Cremos que ao se converter, toda pessoa recebe o dom do Espírito Santo, é batizada no Espírito Santo. E o falar em línguas não é evidência da presença do Espírito Santo de Deus. Não é isso que caracteriza que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus. O falar em línguas é mais um dom espiritual que está relacionado lá em 1 Coríntios 12, principalmente, do qual Paulo trata em 1 Coríntios 12, 13 e 14, dizendo de uma maneira assim muito clara que o falar em línguas não é melhor do que nenhum outro dom espiritual. O que caracteriza a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a sua mudança de vida, a sua mudança de conduta, a sua mudança de comportamento. Aquela pessoa que gostava de falar mal da vida dos outros, aquela pessoa que gostava de ficar na janela de casa. Eu já não sei se é tão comum assim, né? Nas grandes cidades, ficar na janela da sua casa vendo o movimento passar, o movimento na rua, vendo as pessoas passarem e depois sair comentando da vida de todo mundo. Mas para fazer fofoca não precisa ficar só na janela, né? Tem as fofocas virtuais hoje em dia que dão aí muito pano para manga. Quem gostava de uma fofoca não gosta mais, não sai por aí comentando, inventando coisas da vida das outras pessoas. Quem estava envolvido com adultério não adultera mais, porque isso não agrada a Deus. Quem mentia não mente mais, porque isso não agrada a Deus. Aquele comportamento, aquela atitude de receber uma ligação em casa e falar assim para a pessoa que atendeu: olha, fala que eu não estou, porque eu não quero atender agora, eu não posso atender agora, então fala que eu não estou aqui. É uma mentira considerada por muitos uma mentirazinha, pequenininha, não vai fazer diferença, mas é tratado pela palavra de Deus como pecado. Enfim, algumas coisas das quais as pessoas vão incorporando nas suas vidas, mas a palavra de Deus diz que é pecado. Isso afasta o homem de Deus. A presença do Espírito Santo na vida de alguém muda tudo isso, a ponto de levar aquele que foi maltratado, que foi humilhado, perdoar o seu ofensor. Isso só o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Se você é crente em Jesus Cristo, você pode ter a certeza que após ter confessado o seu pecado, reconhecido a sua necessidade de Jesus, após entregar a sua vida por inteiro a Cristo, a reconhecê-lo como Salvador e Senhor, você pode ter a certeza, o Espírito Santo habita em você, você foi batizado no Espírito, e neste sentido, capacitado por Deus para viver neste mundo conforme a vontade de Deus. Ninguém pode fazer a vontade de Deus por si mesmo. Muita gente fala assim: eu não posso ser um crente não, porque eu não consigo levar esta vida, não consigo deixar aqui a minha cerveja, eu não consigo deixar isto ou aquilo. Mas é claro que não vai conseguir. Por si mesmo, ninguém pode agradar a Deus, a não ser pela presença do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos capacita a cumprir com os desejos do Senhor para nós, fazermos a sua vontade. Meus irmãos, ressalto mais uma vez, vocês são crentes em Jesus? Creio que sim. Então vocês foram batizados com o Espírito Santo de Deus, capacitados a viver conforme a sua vontade, capacitados a, dia após dia,
serem semelhantes a Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus para nós. Capacitados para levarem a mensagem de Deus às outras pessoas. E é o Espírito Santo de Deus na nossa vida que nos leva e nos usa como instrumentos de Deus para comunicarmos o Evangelho. Por nós mesmos não podemos fazer nada. Enfim, termino por aqui, ressaltando o ministério de João Batista, considerado como o último profeta. A ação dos profetas, como vemos no Antigo Testamento, ela se encerra aqui, em João Batista. A partir deste momento, Deus irá continuar falando por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo também veremos na continuidade desse estudo. Ele se assemelhou muito aos profetas, de tal maneira que quando ele perguntou para os seus discípulos: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí ele recebe como resposta: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias. Porque Jesus se assemelhava também com os profetas. Mas, tradicionalmente, João Batista é considerado como o último servo de Deus, com a característica predominante em seu ministério dos profetas. Oremos. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo que chegou até nós. Mensagem de boas novas, boas notícias, Senhor, para a humanidade perdida nas trevas. Mesmo que as pessoas hoje em dia não deem tanta atenção para a necessidade de arrependimento dos seus pecados, de mudança de vida, a Tua palavra continua mostrando ao homem que não há outro caminho para chegarmos até o Senhor. A Tua palavra tem sido anunciada em muitos lugares, para que o homem perdido possa encontrar a salvação. E o nosso desejo nesta manhã é que todos aqueles com os quais convivemos, seja da nossa família, ou algum vizinho, um amigo, colega de trabalho, qualquer outra pessoa com a qual passamos pelo menos um dia na semana, e que, Senhor, ainda não se converteu a Cristo, nós pedimos que o Senhor abra os olhos dessas pessoas para que elas recebam Cristo como único Senhor e Salvador. Pedimos, Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, ó Senhor, pedimos pelas pessoas de todo o mundo. Os Teus missionários estão espalhados em toda a face da terra, pregando o Evangelho. As igrejas estão de portas abertas, pregando o Evangelho, Pai. Deus, abra os olhos das pessoas, abra os olhos humanos e quebrante os corações para que, Senhor, todas as pessoas sejam salvas, sejam redimidas e encontrem a verdadeira alegria que está somente em Jesus Cristo. Deus, quanto a nós agradecemos pela salvação que nos foi dada e pedimos que o Senhor nos faça Teus instrumentos para levarmos a Tua palavra a todos aqueles que necessitam, assim como foi João Batista. Que sejamos servos humildes, que saibamos o nosso papel. O nosso sucesso está em proclamarmos as boas novas de Jesus Cristo. O nosso sucesso está em compartilharmos do Teu amor com as outras pessoas. Que o Senhor nos mova, que o Senhor nos use como Teus instrumentos, para que muitas vidas sejam transformadas. Continue conosco nesta manhã, Senhor. Queremos aprender mais de Ti por meio da Escola Bíblica Dominical. E obrigado por cada irmão que está presente aqui nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém.